Vamos falar agora das ferramentas de gestão de risco que estão no módulo Gerenciamento de Risco e módulo Ativos. A gestão de risco, basicamente, é utilizada para, o nome já diz tudo, gerir o seu risco, tentar reduzir ao máximo o seu risco. No mercado, o risco sempre existe, nós tentamos reduzi-lo para aprimorar o operacional. Então, vamos em ferramentas, opções, roteamento, inicialmente aqui em gerenciamento de risco para mostrar exatamente esses primeiros recursos. Vamos lá, aqui você consegue realizar algumas configurações para bloqueio de abertura de posição e de aumento de posição. Então aqui cada um desses recursos aqui vão bloquear a sua posição com base em algum parâmetro. Vamos um por um. Quando o mercado estiver abaixo do preço médio, ou seja, bloquear o preço médio, você comprou no preço 19, o mercado caiu para o 16, você não consegue aumentar a sua posição, não vai conseguir comprar novamente. Vai ter que zerar para entrar novamente em um trade. Perda na conta. Quando a perda total em todos os seus ativos nas contas for maior que certo valor, por exemplo, maior que 499, ou seja, bateu R$ 500 de perda, sua posição pode estar em aberto ou você já pode ter fechado a posição, não importa. Você não vai conseguir abrir uma nova posição nem aumentar posições que já estejam em aberto. Aumentar seria, você está com um mini contrato, tentar comprar mais um. Não vai ter como. Por ganho, a lógica daí se inverte, ou seja, um ganho na conta maior, por exemplo, que R$ 900. Nesse caso aqui o resultado na simulação, 971. Vamos tentar aqui até fazer o teste. Está aqui, bloqueado por limite de perdas. Não consigo executar, não consigo abrir uma posição. Inclusive vem aqui a mensagem do porquê que houve esse bloqueio. Seguindo, drawdown. Drawdown é o declínio de topo ao fundo do seu patrimônio. Vamos supor que você fez uma operação, ganhou R$ 1.000 nessa operação. Agora você fez uma nova operação, no mini dólar aí, por exemplo. Perdeu R$ 650. Por mais que o seu saldo seja ainda positivo, R$ 350, se você bloqueia por drawdown, você não vai conseguir abrir novas posições. Por quê? Porque o seu drawdown superou, o declínio do topo ao fundo do patrimônio superou exatamente o valor que você estava acompanhando. Perceba que aqui, cada um desses parâmetros até agora tem um motivo. Preço médio, por exemplo. Você evita o preço médio exatamente para não ficar aumentando a sua posição, enquanto que a perda vai aumentando e o seu posicionamento vai aumentando. Então aqui é uma maneira de tentar bloquear esse tipo de operacional, bloquear esse tipo de comportamento. Por perda e ganho. Perda, exatamente porque você tem que ter um stop loss diário, tem que definir conforme as suas estratégias, conforme o seu operacional. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo aí, vai ter um artigo que nós tratamos exatamente sobre esses pontos também de gerenciamento de risco. Mas basicamente você precisa ter um loss diário, ou seja, você define, exemplo, R$ 500, não vai mais operar a partir de R$ 500 de perda. Mesmo caso de ganho, bateu a meta, sai fora, não vai conseguir mais enviar ordens. O objetivo é que você bloqueie aquela vontade de ficar no mercado, clicando no mercado, e aí entre em perdas consecutivas, aumentando o seu saldo de perdas, se for o caso, ou até mesmo perdendo o seu ganho. Então, isso são comportamentos comuns que tentam ser quebrados aqui. Drawdown, bem próximo é a perda, a diferença é que vai servir especialmente para quem quer travar ganho, por exemplo, ganhou R$ 1.000, desses R$ 1.000 o máximo que eu consigo perder é R$ 500, eu não vou devolver esses R$ 1.000 ou até mesmo entrar numa perda. Então, drawdown, declínio de topo ao fundo é bem importante. Dando a sequência, número de perdas consecutivas, que é quando o trader incorre em várias perdas, se perde emocionalmente e acaba até mesmo, enfim, tendo um loss muito maior do que teria, acaba não acompanhando o mercado como deveria acompanhar. Então aqui você pode bloquear por número de perdas consecutivas. Aqui você pode colocar, por exemplo, maior que 2, 3 perdas consecutivas. É interessante aí no dia dar uma segurada e tentar, daqui a pouco, enfim, acompanhar o mercado e voltar no outro dia com a cabeça mais fria, enfim, sem aquela emoção à flor da pele do mercado. Por número de operações, que é o overtrading, quando o trader ele faz várias operações. Aqui, isso tem que estar muito relacionado ao perfil do trader. Por exemplo, um scalper realmente vai fazer várias operações. Agora, quem faz day trade com menos operações já tem uma noção, por exemplo, do seu operacional. Uma informação importante que você pode ver aqui até mesmo com o seu relatório de performance. Você vem aqui, vai ter uma noção, por exemplo, pode pegar dias para trás, quantas operações em média você faz por dia.
Então, a partir disso, voltando ali no gerenciamento de risco, você vai conseguir, por exemplo, definir, olha, meu número de operações diário é 10. Acima disso, já estou incorrendo no overtrading, já não estou analisando, acompanhando o mercado como eu deveria, estou tentando enviar ordem de qualquer maneira. Então aqui você consegue realizar esse bloqueio também. Por horário, que na verdade é o bloqueio geralmente de quem ganha de manhã e perde de tarde, é bem comum, ou quem ganha no início da manhã e perde no fim da manhã, quando já está mais desfocado. Então é possível realizar esse bloqueio também. Gerenciamento da posição, aqui é interessante deixar sempre aqui selecionado, porque na prática esse aqui é o gerenciamento oco, então isso aqui você só está dizendo que se você estiver utilizando ali o stop gain loss, se uma ordem for executada, a outra será cancelada. Então é interessante sempre deixar selecionado aqui. Do bloqueio, aí você vai ter que definir conforme o seu uso, né? Então, o que se aplica aí conforme a sua estratégia, você pode utilizar aqui. Lembrando, de novo, que você pode, em roteamento relatório de performance, realizar um estudo bem aprofundado aqui sobre o seu operacional, como saldo líquido, lucro bruto, número de operações perdedoras, vencedoras, sequências vencedoras, tanto aqui em resumo como em operações. Nós temos um vídeo mais detalhado aí também sobre o relatório, mas é interessante você fazer essa conexão. Se você quer realizar essas definições de bloqueio de ordem, acompanhar aqui o relatório de performance para alimentar aí a sua estratégia no gerenciamento de risco. Voltamos ali em ferramentas, opções, roteamento, agora ativos. Podemos definir por ativo, então vamos ter que definir em cada um dos ativos algumas questões. Por exemplo, aqui vamos pegar WDAFUT, o ativo que nós estávamos acompanhando ali no replay. Então posso utilizar uma quantidade padrão para ele, essa quantidade padrão serve para boleta scalper, superdom, chart trading. Então aqui eu vou definir, por exemplo, quantidade de 1, 2 e 3. Posso definir 5, 10, 15. Aí vai conforme a definição que você vai fazer. Aqui, vamos voltar ali para o chart trading, diz respeito a essas quantidades padrão aqui. Certo? Que você pode definir quantidade de 1, 2 e 3. Então ali, quando você está fazendo essa definição em ativos, quantidade de 1 diz respeito a esse primeiro quadrado, quantidade de 2 diz respeito a esse, quantidade de 3 diz respeito a esse quadrado, e a quantidade em si, aí você define se é 10 aqui, se é 15 aqui, se é 20 aqui. Quantidade máxima por boleta, então, por exemplo, uma quantidade máxima de 10 mini contratos, não vou conseguir colocar mais que 10 mini contratos na boleta. Conta padrão, que você vai setar, você vai configurar uma conta para exatamente esse ativo, então vai acabar facilitando exatamente nesse aspecto, você vai abrir esse ativo operacionalmente, já vai abrir aqui a conta, e uma estratégia padrão, que é exatamente as estratégias, as saídas de ganho e perda. No editor estratégico, você cria ali o seu stop gain e o seu stop loss, você pode também definir uma estratégia padrão por ativo. Então isso definimos para um ativo, vamos definir para cada um dos ativos exatamente essas configurações aqui em ativos, na aba ativos. Então basicamente é isso de gestão de risco. É importante que você utilize, que você entenda bem essa parte de gestão, especialmente se você é iniciante, para não entrar daqui a pouco em perdas consecutivas, jogar todo o seu capital fora. Se você está começando, é interessante até começar na conta de simulação. Então aqui você vai ter uma boa noção aí do mercado e realmente das operações. Sempre lembrando para dar uma olhada no nosso blog, tem ali os links abaixo aqui na descrição, mas detalhando aí outros assuntos sobre gestão de risco, gestão psicológica também.